parte da aula, tá joia? Boa noite a todos, Alex, a palavra com você. Tá ok. Bom, Baca, mais uma vez agradeço essa oportunidade, já é a segunda vez e espero continuar aqui contribuindo também, né, outras vezes. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, né, ser um ex-aluno da Facens, então, ao qual eu tenho muito orgulho, né, de falar que fiz a faculdade na Facens, né, por vários motivos, algumas das... Então, o sumário aqui que eu gostaria de apresentar nessa noite aqui é cenário da indústria automobilística. Alguns dos dados aqui eles estão um pouco desatualizados, mas vale a pena a reflexão e saber como nós estávamos no cenário da indústria automobilística. Né? O Covid, na verdade, veio para voltar a uma situação em que em 2008 nós estávamos, né? Enfim, mas então vou mostrar aqui o cenário da indústria automobilística. Vou mostrar aqui dos problemas enfrentados nas montadoras e que na verdade eu vejo que quando eu fiz essa palestra, né, quando eu montei essa apresentação, que foi lá em 2016, hoje esses problemas talvez sejam até maiores do que quando eu falei naquela época, tá? Então, o papel da gestão de energia no mundo, a ISO 50001 como modelo de gestão de energia, eficiência energética e cases de sucesso. Muito bem. Então, aqui, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele representa a quantidade de produção de carros no Brasil, tá? São as montadoras de veículos no Brasil, tá? E, então, isso daqui é do Brasil e isso daqui é o volume de produção da PSA, que é da Peugeot, né? Então, eu tenho um volume de produção aqui e mostra que com o decorrer dos anos ele só tem aumentado, mas notem que em 2009, tá? 2008, 2009 aqui, teve uma redução, teve um aumento, depois teve uma redução e depois em 2013, né, 2014, só teve aqui uma redução gigante, tá? Por que eu estou mostrando esse gráfico para vocês? Porque existe... Para quem é gerente, para quem, na verdade, se coloque no lugar do gerente dessa empresa, ou qualquer empresa que tenha um gráfico dessa maneira aqui, e na cabeça dele ele tem grandes problemas. Primeiro, é óbvio, de não vender o carro, mas pensando na eficiência energética, isso é um grande problema. Sabe por quê? Porque em 2008, 2009, a maioria das empresas automobilísticas no Brasil... elas fizeram um aumento da sua capacidade de produção. O que significa isso? Significa instalar mais motores, significa aumentar o setor de utilidades. Eu tive o prazer de trabalhar no setor de utilidades, vou falar um pouquinho sobre ela aqui nessa palestra. E aí o que acontece? Então você tem uma grande capacidade de produção com motores, com tudo em funcionamento, e o que acontece é que a partir de 2013, então... acontece uma redução da produção de veículos e isso impacta na utilidades, impacta no consumo de energia. Porque o que antes você gastava para produzir 3 milhões de veículos aqui nesse ano, né, você vai ter uma diminuição, pouca coisa de diminuição, mas a sua eficiência energética ela vai aumentar, assim, o consumo vai ser bem maior do que quando estou produzindo aqui 3 milhões de veículos, tá? Nós vamos fazer aqui um cálculo rápido para vocês entenderem que, né, eu tenho uma grande utilidade, mas eu não tenho o consumo total, ou seja, eu tenho ali uma ociosidade da minha utilidade, tá? E isso é um problema muito grande para a eficiência energética. Muito bem. Então, um breve resumo aqui sobre as empresas, tá? Bom, isso uma pesquisa, igual eu falei, de 2017, 2018. Então, muito provavelmente esse número aqui aumentou, mas não aumentou tanto. Então, só algumas ideias aqui. Eu tenho, né, o número de fabricantes aqui no Brasil, são 31 fabricantes, 624 autopeças, tá? Então, a quantidade gigantesca de fabricantes, né, de autopeças aqui, e as montadoras aqui somadas são 31, tá? 31 fabricantes, 65 unidades Fabris, né, ou seja, às vezes você tem uma unidade, por exemplo, da GM ou da Volkswagen, que é um fabricante, mas tem vários locais do Brasil, né? Então, por isso que eu tenho esse número de 65 unidades aqui, tá? Espalhadas em 11 estados,
tá? E uma capacidade instalada aqui, deixa eu ver se eu consigo arrastar, consegui. Então, uma capacidade instalada aqui de, né, 4,5 milhões de produção de carro por ano. É a capacidade aqui do Brasil. Bom, era então, e continua, talvez mudou pouca coisa aqui, tá? Um faturamento aqui da indústria automobilística, né? Opa, voltar aqui. Faturamento da indústria automobilística, né? Até então, em 2014, 95,5 bilhões, tá? De dólares. Então, realmente, a indústria automobilística tem um mercado muito pesado e valioso hoje, né? Para a economia brasileira, né? E, na verdade, no mundo, né? Que é o que também move os Estados Unidos aqui, né? Então, na verdade, tem-se um ditado que você percebe se o país está crescendo ou não, e isso eu vejo aqui pelo lado também de casas, tá? Casas e carros aqui, a gente vê se está tendo uma evolução grande quando você vê muitas pessoas, quando é observado a pessoal comprando muito carro, as concessionárias, né, não dando conta, né, realmente de vender tanto carro assim, porque a economia está forte, está boa, o pessoal está gastando, então a economia está girando. E aqui nos Estados Unidos não é diferente, né? E a gente vê também com a parte de casas, né? Por exemplo, eu, alguns meses atrás, vi algumas casas para comprar e, por incrível que pareça, a casa que você... Só para você ter uma ideia, nesse COVID, estamos saindo aqui nos Estados Unidos, o Covid, né? Tomei a minha vacina na segunda-feira passada, mas o que acontece? Eu fui ver uma casa, não deu tempo de eu ver no mesmo dia a casa, pois já tinha vendido. Todo mundo aqui está uma coisa de louco. Eu não acreditei, tá? Eu não acreditava nisso. Eu falei, mas como que pode? Uma casa lançou hoje e no final da tarde já foi vendida, né? Mas acontece, tá? E acontece, e é assim que, no lugar que eu tô aqui em Sarasota, Lakewood Ranch, né? Essas cidades aqui que são novas, então são casas novas e tudo mais. Então, anunciou no mesmo dia, se você não for uma das primeiras pessoas, não ficar olhando todo santo dia de manhã quais são as casas disponíveis, você não, no final da tarde, não consegue comprar aquela casa, tá? Porque está saindo muito rápido. Então, isso significa que a economia já está girando a níveis, assim, inesperados, digamos assim. Eu converso com os americanos aqui e eles nunca viram isso, para falar a verdade, eles nunca viram isso. É óbvio que a Flórida tem uma particularidade que... É até engraçado falar isso, mas a maioria das pessoas, o sonho da pessoa que se aposenta é vir para a Flórida. Então existe, por exemplo, muitas pessoas nesse intervalo que aqui a gente está, eu estou falando aqui, nós estamos aqui com 36 graus Celsius, né, todo santo dia, então está muito quente. Então nessa época aqui nos Estados Unidos, as pessoas movem de lá para cá, e por isso que essa loucura de todo mundo querendo comprar e não sobra casa quase para ninguém. Então tem muita construção aqui, a economia está grande. Muito bem, então vamos continuando aqui. Quais são os problemas enfrentados nas montadoras? Então, eu falei aqui, tá, de que o problema grande tá, eu tenho aqui, olha só, a produção, né, olha só, a produção aqui, o ano aqui que foi produzido os carros e a quantidade delas aqui ao lado, e eu tenho a capacidade instalada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um excesso de capacidade produtiva. O excesso de capacidade produtiva, como eu falei para vocês há pouco tempo, ele interfere na eficiência energética, né? Então, por exemplo, se eu tenho, vou dar um exemplo bem fácil aqui, bem assim para a gente só memorizar. Se eu tenho um motor que vai produzir 15 veículos naquela hora, se a capacidade produtiva por hora for 15 veículos no máximo, e aquele motor ali, ele consome 15, então eu tenho 1 kWh por carro, né? Então eu tenho ali uma unidade, tá? 15 kW e eu tenho 15 unidades, então 1 kWh por carro, tá? É uma medida que a gente tem. Agora, imagine que eu tenho esse mesmo motor está consumindo 15 kW, mas em vez de produzir 15 naquela hora, como teve o Covid, como teve inúmeras coisas, ninguém está comprando mais, então de 15 vai diminuir para 3 carros. Então você observa que aquele mesmo motor que estava produzindo para 15 carros, agora ele está ocioso e o seu consumo vai só aumentar. Então isso é
isso é um grande problema para a indústria, né? E não só automotiva, né? Estou me referindo à automotiva porque eu trabalhei lá, mas para qualquer tipo de indústria que tenha uma ociosidade na sua produção, isso é um grande problema. Tá? Muito bem. Então, o papel da gestão de energia no mundo, né, e na PSA. Então, eu tenho aqui, né, qual que é o papel da eficiência energética? Então, a eficiência energética, ela tem aqui, como alguns dos pilares principais, identificar os grandes consumidores de energia na fábrica, tá? E quando eu estou falando isso, tá? Quando eu estou falando isso, isso está na ISO 50001, então é um dos primeiros passos da ISO, é você identificar os grandes consumidores. E como é que você identifica grandes consumidores de energia na fábrica? Bom, primeiro, é óbvio você tendo um medidor de energia, tá? Seja ele manual, né, ou seja ele inteligente, e hoje a automação industrial, e aí eu quero linkar um pouco da automação industrial com a eficiência energética, porque faz totalmente sentido, tá? Você hoje tem uma diversidade de dispositivos, né, que vão ali registrar o consumo de energia de forma muito barata hoje em dia, muito simples, com baixo custo, tá? E com vários protocolos que você pode acompanhar do seu próprio celular, tá? Então, identificar os grandes consumidores de energia não é uma dificuldade, basta você acompanhar, colocar aí grandes medidores nos principais prédios e você subdivide isso, né? Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo real do que eu estou falando. Identificar os sistemas vitais da produção. O que seriam sistemas vitais? Eu vou dar um exemplo para vocês. A água gelada, por exemplo, para produzir veículos na pintura, você precisa de água gelada em alguns processos da pintura, tá? E dentro desses processos da pintura, como a água gelada, você precisa, mesmo que digamos assim, mesmo que você não esteja produzindo carro naquele dia, você precisa fazer com que a água gelada circule naquele processo. Então, isso é vital, né? Porque caso a água gelada ela pare, para ela retornar no ponto de temperatura que ela estava, você pode de 6 a 10 horas para que aquela água volte àquela temperatura, ou para aquele processo de cataforese, ou o processo que precisa daquela água, volte à temperatura desejada. E ainda mais, o processo da pintura, que para mim eu acho que é um dos processos mais detalhístico, o processo vital para mim é o processo da pintura, é o mais complexo que eu posso falar de um processo automobilístico, dentro da automobilística. Então, e se você não deixar aquela temperatura, você perde os materiais. Então, para mim, isso é processo vital, tá? Tudo que você não pode desligar, porque se você desligar, além de você não produzir carro, você perde ainda o material que você vai usar para produzir o carro, tá? Muito bem. Modelizar o funcionamento da fábrica. O que significa modelizar o funcionamento da fábrica? Eu vou dar um exemplo. Olha, a produção minha de consumo de energia durante a semana, ela bate 22 megawatts de consumo de energia. Ah, mas no final de semana, a partir sábado, às 8 horas da manhã, o meu consumo de 22, ele vai para, sei lá, 10 megawatts de consumo de energia. Isso é modelizar. Você vai criar um modelo para que você conheça qual é o modelo de energia da sua empresa. Você sabe quanto consome no terceiro turno, no segundo turno, no primeiro turno. Você sabe identificar a razão por que no primeiro turno consome mais energia do que o segundo. Ah, porque o administrativo está lá dentro? Beleza. Mas será que é somente por causa disso? Né? Enfim, você começar a criar um sistema que você entenda perfeitamente o que está acontecendo na fábrica, para depois você criar, né, buscar as oportunidades de redução e otimização de consumo, tá? Então, note que esse é o último. Você precisa conhecer muito bem o que você tem na fábrica para você depois colocar aí, propor oportunidades de melhoria, tá? Muito bem. Bom, eu acabei falando no slide anterior, né? Olha, eu falei do processo de pintura, o banho de cataforese, né? Que são os processos vitais que não podem ser desligados, mesmo havendo parada de produção, tá? Então, sistemas de câmeras de vigilância não pode ser parado.
data center não pode ser parado, são os processos, né? Por exemplo, é até legal que o data center da maioria das empresas automobilísticas, ele tem um data center interno, ele é específico, ele não é um data center da Google, ou não é um data center, por exemplo, da Microsoft, né? Ou da Amazon, né? Que eu gosto pra caramba de falar da Amazon, mas não é um data center específico desses fabricantes. Eles têm seu próprio data center, né? E é óbvio que existe um cuidado tremendo nesses processos aqui. Sistema de combate a incêndio, tá? Esses sistemas representam, em média, 30% do consumo de energia da planta, tá? Então vejam que esses processos vitais, embora não representem um consumo significante, mas sem eles a fábrica para, tá? Então isso é legal você entender, até para saber aonde você pode economizar, você pode desligar uma máquina ou não, porque em alguns processos você não vai poder fazer essa gestão de energia mais focada no desligamento delas, tá? Muito bem. Lembra que eu falei sobre modelização? Então, modelização é isso que eu falei aqui. E isso daqui, ele é uma planilha real, tá? Enquanto eu estava lá nessa gestão de energia, eu sabia, por exemplo, qual era o consumo de energia, qual era a linha, o target aqui, tá? E se passasse, por que passou esse dia? Por exemplo, olha só, olha que interessante. Tem dias que eu tenho um consumo maior aqui, por exemplo, eu não consigo ver aqui que só um print aqui da tela, mas isso daqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Provavelmente nessa sexta-feira aqui, que não teve um consumo igual aos dos outros dias, poderia ser um feriado, né? Não teve produção naquele dia, né? Enfim. E a gente consegue observar aqui, por exemplo, para quem é de gestão de energia, poderia perguntar assim, professor, por que na sexta-feira tem um consumo aqui ainda alto, não havendo produção, sendo que no sábado e domingo não existe quase, estamos dentro do objetivo. Essa linha roxa que vocês estão vendo aqui é o objetivo que a gente estipulou. Quantos quilowatts ou quantos megawatt-hora a gente vai consumir nesse dia, né? Então a gente estipulou aqui um consumo e a gente tenta bater essa meta. E se não bate essa meta, a gente precisa entender o que ficou desligado, ou quer dizer, na verdade, o que ficou ligado, né? O que poderia ter causado aí algo que não está dentro do patamar aqui que a gente está esperando, tá? Muito bem. Aqui são alguns dos investimentos prioritários, né, que eu coloquei aqui, que enquanto estava lá a gente tinha alguns dos objetivos. Alguns dos objetivos aqui eram instalação de medidores de energia no nível 2. O que é nível 2? Entrada dos principais processos. Eu não estou nem falando do consumo de pintura, eu não estou nem falando do consumo da utilidades, da montagem, da chaparia. Não, eu não estou falando disso. Isso já existia, tá? Já existia, todo o processo já tinha seu consumo de energia, mas o objetivo era instalar medidores de energia no nível 2. O que é nível 2? Já é uma submedição dentro dos departamentos, dentro das áreas de montagem, da pintura ou da montagem, enfim, da chaparia. Então, a gente alinhava quais eram os setores ali que precisavam ser medidos, né? E a gente instalava esses medidores que a gente chama de nível 2, né? Instalação de inversores de frequência em processos onde eu tenho válvulas estranguladas ou o controle é feito por válvulas. Por incrível que pareça, quando nós iniciamos a fazer essa instalação de inversores de frequência, e hoje no site da Schneider, por exemplo, como da Rockwell, como outros fabricantes, é muito simples você fazer o cálculo de quanto você hoje consome de energia usando uma válvula on-off, por exemplo, tá? E o quanto de energia você vai gastar ou você vai passar a consumir instalando inversores de frequência, e quem vai modular essa vazão agora não vai ser a válvula, vai ser o inversor de frequência aumentando e diminuindo a velocidade. É óbvio que nós precisamos tomar um cuidado tremendo na instalação de inversores de frequência. Por quê? Porque a velocidade, vamos supor, existe a ventoinha no motor elétrico, tá?
e se você diminui a velocidade do motor, aquela ventoinha diminui também. E o que acontece? Você acaba aumentando o aquecimento do motor e você pode danificar ele, tá? Então pode queimar, enfim, você precisa, se não existe um cuidado específico com a ventilação do motor naquela área, você pode aí danificar o motor. Então isso era um dos detalhes que a gente tomava conta, né, na instalação de inversores de frequência. E automação do banco de capacitores para ajuste do fator de potência, né? Então isso é um outro assunto gigantesco. É óbvio que hoje em dia, quando você já vai instalar, né, uma subestação ou algo parecido, já existe esses bancos de capacitores, mas para muitas indústrias ainda, que por incrível que pareça, que não sabe que pagam multa ainda por excesso de reativo, é interessante você pegar a conta de energia da sua empresa e verificar se você não está pagando aquele reativo a mais, né? Porque para a concessionária, eles vão sorrir com isso e falar, não, você vai pagar o dobro, é muito mais caro, né? Enfim, então isso é um dos ajustes que nós fizemos também lá. Eliminação, olha que interessante, vocês vão ver daqui a pouco em um slide que eu vou mostrar para vocês. Eliminação da linha de ar comprimido de 12 bar. O ar, ele é gratuito, mas para produzir o ar, ele custa caríssimo. É muito caro produzir ar comprimido na indústria, tá? Esse era um dos nossos objetivos dentro da indústria automobilística, que o foco nosso era tudo que você pode trocar de ar comprimido para sistema elétrico, vamos fazer, porque a gente sabe que a gente vai ter uma economia infinita, né? Não digo infinita, mas uma economia gigantesca se você trocar esses dispositivos, tá? Então isso é muito bacana. A gente tinha esse entendimento. Troca do sistema de iluminação por LED, tá? É claro que isso, se comparado aos motores, ele é bem irrisório. Mas é óbvio que a gente não pode esquecer disso, porque isso a um nível de gestão é legal você mostrar para o seu hierárquico, porque quando você faz alguns cálculos aqui, a primeiro momento, a gerência ou quem não é da área não vai entender muito. É óbvio que ele vai entender números, você mostrando uma planilha, ele fala, olha, isso é o que nós consumimos hoje. E isso é o que a gente vai começar a consumir. Mas nesse meio termo existe um cálculo que você deve mostrar para o seu nível hierárquico, né? Qual é esse cálculo? Qual é o retorno sobre o investimento? Em quanto tempo vai retornar este investimento? Ou seja, beleza, eu vou passar, eu vou dar um exemplo. Bom, para eu comprar esse inversor aqui, eu vou gastar 50 mil reais para comprar esse inversor. A economia que ele vai me dar vai ser de 25 mil reais por ano. Então, eu só vou começar a ter lucro, né, com esse inversor de frequência depois dos 2 anos, porque ele já se pagou o produto, tá? Então, é esse cálculo que nós ficamos focados, porque como a gente tinha que mostrar alguma coisa para o presidente da fábrica, nós teríamos que mostrar números. E ele só queria ver o quê? Na verdade, até um pouco, assim, é bem complexo, assim, esse target que nos foram dados, mas o retorno sobre o investimento tinha que ser igual ou menor que 1 ano. Agora, para quem é da área de gestão de energia e faz muitos projetos voltados à eficiência energética, sabe muito bem que não existe nem o LED quase um retorno que seja menor do que 1 ano. É muito raro. Você pode até existir, até pode, mas até hoje, enquanto estava na fábrica, eu nunca vi um projeto que eu conseguisse, por exemplo, falar que, olha, menos de 1 ano você já vai conseguir ter o retorno que você precisa. Geralmente, projetos de eficiência energética, o rendimento, né, o retorno sobre investimento, você vai conseguir alguma coisa a partir de 1 ano e meio a 2 anos, tá? Esses são valores práticos, né, que a gente consegue aqui medir e é o que os profissionais do mercado falam e é uma realidade, tá? Muito bem. Redução da demanda de energia nos horários de ponta e fora ponta, tá? Então, esse é um outro tema muito importante também, porque para muitas empresas, para quem, se você está fora da ponta, você, dependendo do contrato que você faz com a empresa prestadora de energia elétrica, fornecedora de energia,
você paga um valor diferenciado. Se você consome muito mais do que o fora ponta, você pode estar pagando um valor muito alto, enfim. Então, isso era uma das nossas ideias aqui, um dos nossos objetivos principais para reduzir o consumo de energia de uma planta automobilística. Tá? Bom, aqui é só, né, enquanto estava lá, o nível hierárquico que existia naquele momento. Então existia o nível N1, que é o nível mundial, né, ao qual esse nível mundial, ele fica responsável pela animação, formação e audit, ou seja, ele vai fazer uma auditoria na empresa do Brasil. No caso da Peugeot aqui, a Peugeot ela tem vários lugares do mundo, na Europa, né? Ainda mais agora que tem a Fiat, né? Então hoje já tem um grupo assim complexo, cheio de empresas dentro do grupo da Peugeot, né? Então existe um cara a nível mundial e existe a pessoa responsável pelo site, que no caso era o meu caso lá. Então eu era responsável pela animação N3. Quem são N3? Todo prédio produtivo que eu estou mostrando aqui, ele existe um responsável pela gestão de energia. Eu sou, né, a pessoa que vê de forma da fábrica, da planta toda, mas em cada área, em cada construção, o building, né, então tem aqui o TC é utilidades, FER é ferragem, né, PI é pintura, montagem, mecânica, montagem e usinagem, tá? Então todas essas áreas aqui existiam, né, pessoas, na verdade, ligadas à gestão de energia, tá? Muito bem. Lembra que eu falei para você da instalação dos medidores a nível N2? Então, quando eu falo nível N2, é isso. Então, eu tenho aqui, olha só, a casa de comando, a entrada da Ampla, no caso do Rio de Janeiro, né, 138, né, kV, entrando aqui na casa de comando e distribuindo para a fábrica toda. Esses números aqui, que na verdade não sei se dá para ver muito bem, né? Tá um pouco. Então, esses números que vocês estão enxergando aqui são medidores de energia. Existe, na verdade, até hoje, quem está tomando conta hoje lá, com certeza, né, tem toda essa planilha que existia até então, que são todos os medidores dentro da empresa automobilística. Então, eu tenho um medidor chamado 64, eu tenho um medidor 3, e eu sei quais são esses medidores. Se esse medidor, ele manda para o PLC o sinal, se ele é o medidor analógico, se ele é o medidor, né, enfim, ele é wireless, enfim. E nessa empresa aqui, tá, existiam todos os tipos de medidores que você possa imaginar. Existiam os medidores, a maioria recebia sinal, né, enviava sinal, na verdade, para o PLC, né, e uma minoria aqui era manual, ou seja, o operador ele precisava todo dia de manhã coletar essas informações. E é por isso que um dos nossos objetivos nessa empresa era colocar medidores de energia a nível N2. Por que nível N2? Porque muitos dos medidores que já existiam não enviavam sinais para o PLC, ou seja, não era automático. E quando a gente envia um sinal para o PLC dessa totalização de consumo, então fica muito mais simples e fácil a gente verificar numa planilha e automaticamente gerar uma macro, e todo dia de manhã, que é o que eu fazia todo dia de manhã, você clica num botão único e ele gera todo o consumo de energia do dia anterior, tá? De todos os setores, de todas as utilidades, enfim, tá? Muito bem. E aqui eu tenho né, a distribuição de energia, olha só, água desmineralizada, gás natural, ar comprimido 8 bar, água quente, água potável, ar comprimido 12 bar, água gelada, água industrial, energia elétrica. Então, todo o prédio consome praticamente, não são todos, toda a energia que vocês estão vendo aqui, tá? Seja ela consumo de gás, seja ela consumo de água desmineralizada, seja ela água potável, óbvio que todo prédio tem que ter água potável, né? Enfim, então esse era o layout, né, que nós fizemos para ter um gerenciamento melhor aqui do que a gente está falando, né, para a gente começar a reduzir o consumo de energia. Depois que a gente tem todos os medidores instalados, nós sabemos quem é o grande vilão do consumo de energia dentro da indústria automobilística. E em todas as indústrias automobilísticas, o grande vilão
sempre vai ser a pintura, tá? Então a pintura aqui, nesse cenário que eu estou mostrando para vocês, ela representa 36% do total aqui. Mas eu tenho a estamparia, eu tenho a carroceria, eu tenho a transmissão, tá? Eu tenho aqui a parte de motores, a parte de montagem, né? Subsistemas, enfim, tá? Isso aqui é só um overview, só para você identificar quem é que consome a maior energia dentro da indústria automobilística. Então, isso daqui é um standard, né? Um padrão aqui, eu posso dizer, que raramente vai ser diferente dos 36%, tá? Pode ser que a empresa que você trabalha pode ser 40%, pode ser que a empresa que você trabalha, sei lá, seja Jaguar Land Rover, né? Enfim, outras empresas por aí, Nissan, pode ser que seja 35%, mas não vai fugir ao entorno disso daqui, tá? Então, muito bem. Bom, foco na análise dos comportamentos dos consumos de energia, tá? Então, olha que interessante. Energia elétrica. Quem é que consome mais na parte de energia elétrica? Olha só, pintura 39%, montagem, utilidades e chaparia. Quem é que consome mais ar comprimido dentro da fábrica? Olha só, pintura, chaparia, montagem. Como é que eu consegui montar isso? E como que eu sei que o ar comprimido só é usado na pintura, chaparia e montagem? Porque esse mapa que eu fiz aqui, ele mostra quem é que consome o quê, né? Chaparia, olha, eu tenho todos esses consumidores aqui, né? Eu consumo água potável, desmineralizada, água quente, água gelada e tudo mais, né? Então você consegue ter uma ideia real do consumo de ar comprimido, consumo de água gelada. E quando eu estou falando consumo de água gelada aqui, eu estou falando sobre os chillers. Note que quem ganha todas aqui é a pintura, né? Pintura, ela na verdade, é o que está ganhando aqui no consumo seja de energia elétrica, seja de ar comprimido, água gelada. E da água gelada, é óbvio que os chillers, eles são preparados, na verdade, para pintura. Como eu falei para vocês, existem vários processos da pintura que precisam de água gelada, como cataforese e outros também. E eu tenho aqui, ela representa a pintura 83% do consumo de água gelada, tá? 7% da pintura na chaparia e 10% na montagem. Muito bem. Continuando, aqui eu falo que, como eu trabalhava na utilidades, eu precisava puxar a sardinha para o meu lado, né? Então eu falo que utilidades é o coração, o pulmão de qualquer empresa, tá? E vocês vão concordar comigo por quê? Né? Vocês vão concordar comigo porque eu vou mostrar aqui uma razão óbvia. Bom, utilidades é o que gera, é o que distribui todos esses insumos, né, para a indústria automobilística, ou para qualquer indústria, tá? Sempre, independente de qualquer setor que você trabalha, ou qualquer tipo de indústria que você trabalha, se for uma empresa gigante, vai ter o setor de utilidades. Ou, às vezes, esse setor de utilidades que eu estou chamando aqui é a manutenção também, né? É óbvio que cada prédio desse montagem, pintura, chaparia, existe o setor de manutenção para esses caras aqui. Mas o setor de utilidades, eu era engenheiro de manutenção aqui dentro da área de utilidades, e a área de utilidades, ela é o pulmão da fábrica, né? Então, é de lá que eu tenho energia elétrica, é de lá que sai a distribuição de energia, água potável, água industrial, ar comprimido, 8 bar, 12 bar, água gelada, gás natural, é de lá que sai toda a distribuição. Então, não é à toa que a responsabilidade dessa gestão de energia, ela teria que vir da utilidades. Por quê? Porque a utilidades tem o poder, na verdade, né, digamos assim, todas as informações que ela precisa para tomar as suas medidas, tá? Muito bem. Bom, aqui vai ser uma coisa já voltada à ISO 50001. Toda vez que a gente fala sobre mapeamento, a gente fala sobre o desenvolvimento das nossas IDEs, tá? Que são... Que é preciso definir que é a fronteira métrica, né, dentro do que, por exemplo, essa figura aqui, ela mostra o seguinte: qual é o padrão, qual é a métrica para a planta automobilística toda? É o quê? É o quilowatt-hora por veículo. Por quê? Porque o que a planta ela fornece? Ela produz carros. Então, qual que vai ser
a métrica utilizada aqui na planta? É o quilowatt-hora por veículo. Beleza. Agora, vamos falar o seguinte aqui, dentro da área de utilidades. Lembra que eu falei para vocês que a utilidades, ela fornece água gelada, ela fornece vazão, né, enfim. E aí, qual é a métrica utilizada na utilidades? É usada quilowatt-hora por veículo também, mas é utilizada metros quadrados por veículo, ou seja, metros cúbicos, aliás, por veículo, tá? Então, isso daí é legal você entender, até porque quando a gente fala sobre eficiência energética, nós não falamos somente sobre energia elétrica. Nós estamos falando aqui sobre consumo de água, nós estamos falando aqui sobre consumo de água gelada, sei lá, consumo de qualquer água que você esteja utilizando, gás natural, né? E aqui eu tenho quilowatt-hora por metro cúbico, quilowatt-hora por TR. TR é a produção, né, de água gelada dos chillers, tá? Qual é o quilowatt por TR que eu estou usando nos chillers? Será que ele está sendo eficiente? Será que você tem essa métrica? Você precisa ter um set point, você precisa ter um objetivo para você, dali então, falar assim, olha, meu chiller ontem foi melhor, nosso desempenho dele foi fantástico. Qual que foi? Foi tantos quilowatt por TR que eu gastei para fornecer água gelada para pintura, tá? Então, e por aí vai. Então, a gente fala sobre os principais indicadores, tá? Então, esses indicadores aqui são esses que eu falei para vocês, tá? E para cada indústria vai ter o seu indicador específico, ok? Muito bem. Bom, falando um pouquinho sobre, não sei se quem está assistindo aqui essa palestra, esse vídeo, né? Assistindo aqui a gente online, a ISO 50001, ela não é já de hoje, já existe há vários anos, tá? E com certeza hoje, com toda a modernidade, com todas as reuniões que tem sido feito, ela já está num estado bem avançado, né? Tanto de boas práticas, enfim. A ISO 50001, né? Uma revisão aqui de 2013, porque na verdade a ISO 50001, a história, ela vem desde 2011, tá? Que foi onde colocou aí um sistema chamado ISO 50001, tá? E a ISO 50001, nada mais é uma série das normas 50.000 da ISO, é uma das novas ferramentas para melhoria do desempenho energético, tá? E aqui vem falando um pouquinho da história, né? Eu vou passar um pouquinho aqui, falando um pouquinho da história, né? Porque a gente tem bastante slides aqui para mostrar um pouco, falar de forma prática para você sobre eficiência energética. A gente falou aqui só de números e uma metodologia para a gente conseguir economizar energia, tá? Muito bem, próximo. Bom, aqui na verdade é o ciclo PDCA, tá? Que a gente usa para o sistema de gestão energética. Então a gente tem uma revisão energética, uma revisão sobre qual é a teoria ou qual é o embasamento técnico que a gente vai ter ou adotar nessa empresa. Então, uma revisão energética, tá? Linha de base da energia. Lembra que essa linha de base de energia é aquele consumo que eu mostrei para vocês. Dia de semana eu estou consumindo alto e dia de final de semana eu estou consumindo bem menos, porque não existe produção de veículo. Mas a gente precisa ter uma linha de base de energia, indicadores de desempenho energético, que foi o que eu mostrei para vocês, quilowatt-hora por metro cúbico, quilowatt-hora ou quilowatt por TR, tá? Enfim, a gente precisa ter indicadores de desempenho para a gente saber, né? Como que você sabe se você está indo bem ou mal, né, ou mal? Baseado no indicador, tá? Indicadores, eles são essenciais para a eficiência energética, porque como é que eu sei que, por exemplo, na minha casa, se eu gastei ontem, né, hoje eu estou gastando mais do que ontem, né? Se eu não tenho uma linha, se eu não conheço o que eu estou gastando hoje em dia, tá? Enfim, então é um sistema de melhoria de gestão energética. Isso vocês vão encontrar dentro da norma da ISO 50001, tá? Muito bem. Mais uma vez aqui falando um pouquinho sobre você planejar, né? Você executar, você checar daquilo que você executou, verificar se realmente está economizando energia e se ainda não está, você deve agir novamente. Esse é o nosso ciclo PDCA, que com certeza muitos dos nossos alunos aqui entendem muito bem esse ciclo PDCA aqui, né? É muito conhecido na área da qualidade.
Muito bem. O valor da gestão de energia, né? Mesmo em situações favoráveis, ações de eficiência e economia não são implantadas, tá? Quando implantadas, por vezes, não se sustentam no tempo devido a diversos fatores, né? Soluções de novos equipamentos ou sistemas consideram normalmente as realidades produtivas isoladas. A única constante na vida da maioria das organizações é a mudança, né? A única constante na vida da maioria das organizações é a mudança. Muito bem. Bom, experiência própria. Quais eram as dificuldades que eu tinha como gestor de energia nessa empresa? Bom, primeiro, eu não tinha uma equipe minha. Essa era uma das coisas que eu sempre chorava, né? Sempre que eu, poxa, mas sempre falava para o meu superior, poxa, mas não pode contratar aqui, mais uma pessoa vai ficar comigo, só a economia que ele vai dar aqui já vai se pagar, além disso ele vai agregar muito valor aqui, tudo bem, vamos ver, hoje não pode, blá, blá. Enfim, então, quando você fala de mudança, esse é o primeiro impacto, mesmo em situações favoráveis, né, ou seja, que a economia está tudo bom, você tem dinheiro para investir, elas não são implementadas, né? É bem difícil você implementar. Existe, né, que uma empresa que tem consciência que isso vai afetar não só a energia, mas como o meio ambiente também, porque você vai exigir menos da energia elétrica e, consequentemente, você vai estar preservando a energia também. Mas não são todas as empresas que têm essa mentalidade, né? Não são todas essas empresas que têm uma pessoa específica da gestão de energia para cuidar desse tema, né? E quais são a solução, então, para que essas coisas comecem a evoluir, né? Pessoas precisam estar engajadas na gestão e economia de energia em bases permanentes, tá? Então, tudo que eu mostrei para vocês aqui, na semana existia, uma vez por semana, existia vamos dizer assim, uma reunião com todos os envolvidos, responsáveis dos setores de energia, e nessa reunião eu tinha o quê? Eu mostrava qual era o consumo de cada área, da empresa como um todo, tá? E eu colocava metas para cada um fazer para a semana que vem. Para chegar na semana que vem, a gente fazia um checklist. E aí, fulano, fez? Não fez? Tal, né? Mas, igual eu falei, como eu não era responsável direto por essa pessoa, e eu não culpo elas, talvez, por não atingir o objetivo, porque esses colaboradores, eles eram da manutenção. E manutenção, quem já fez parte da manutenção sabe que ele tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, né? Assim é que eu fiquei em uma matéria aí, né, na fase 6, porque eu não tinha, né, entrava, mas não tinha hora para sair, e fiquei aí dependendo de uma matéria, né? Fiquei aí em todos os meus 5 anos de FACENS, refiz ela de novo no próximo ano, apenas uma disciplina, né? Enfim, então assim, a gente sabe disso, e por esse motivo é que eu não podia exigir ou ser aquele cara dedo duro, falar pro chefe dele, falar, poxa, eu pedi isso aqui para ele. Não, a gente tem que de maneira amigável mostrar para essa pessoa que é tão importante isso, e mostrar que para essa pessoa também que se ela se envolver, ela vai se destacar também, né? Todo mundo quer ser destaque, né? E às vezes a pessoa ela quer se destacar, mas às vezes não sabe como. E um dos motivos aqui que eu sempre argumentava vamos mostrar esses índices na sua reunião matinal lá com o pessoal de manutenção, né? Fale sobre energia, sobre eficiência energética, mostre que boas práticas, mesmo de pessoal da produção, é importante que ele tenha esse raciocínio, esse comportamento de economizar energia, né? E isso é legal, porque até a diretoria tomava essa atitude e foi assim muito bacana. Agora, o que a gente não pode fazer, por mais que você não seja do grupo de eficiência energética da sua empresa, isso não pode acontecer, tá? Sabe o que é essa figura aqui? Essa figura é o seguinte: bom, não fui eu que joguei aqui, então eu vou pintar aqui porque não fui eu que joguei. Então, a pessoa que vem aqui que
que pinte ou que faça, né? Ou seja, em outras palavras bom, eu não estou na manutenção, não faço grupo de eficiência energética, bom, eu não tenho responsabilidade com isso. Na verdade, você tem, né? Se você está trabalhando nessa empresa, ou na sua casa, por exemplo, você é o responsável pela sua casa, economiza energia, né? Por exemplo, aqui, né, na minha casa, por exemplo, eu tenho todas as tomadas externas aqui aqui da garagem, né? O meu office aqui é uma garagem, então tudo aqui é automatizado e hoje em dia você tem, né, diversos, igual eu falei no começo, diversos dispositivos a custo baixo que você, pelo seu celular, você pode desligar e ligar uma tomada, você criar o seu próprio interruptor, né, enfim, para você economizar energia. A tal hora, eu quero que desligue sozinho, enfim. Então, hoje existem vários dispositivos, várias maneiras de fazer, tá? Muito bem. Aqui eu coloquei aqui, né, algumas das frases, né? Eficiência energética aumenta a competitividade, beleza? A eficiência energética beneficia toda a gestão, né, do sistema de energia, beleza? Eficiência energética é a fonte de energia mais barata. Eficiência energética é a energia mais limpa. Bom, isso que eu falei aqui, né, eu falei assim, qualquer criança sabe, mas a gente quer saber como fazer isso. Então, como que a gente pode fazer com que a gente tenha economia de energia e a sua empresa possa se beneficiar e ser aí um benchmark aí dentro do grupo. Muito bem. Bom, uma das leis de conversão de energia, ela vai ajudar você, você que está estudando engenharia e é aluno da Facens, obviamente você já viu isso ou vai estudar, tá? Então, isso daqui é a lei, né, a lei das conversões energéticas. E nessas leis aqui, quando a gente estuda e vai a fundo, você consegue separar aqui a parte de eficiência energética. O que é mais eficiente, tá? O motor eficiente, tá? Então, isso daqui são as leis da conversão de energia e que todo engenheiro precisa ter aqui, pelo menos, saber fazer alguns cálculos para que você saiba se realmente você está economizando energia ou não, né? Não só os indicadores, mas essas conversões aqui também. Quais são alguns dos incentivos, tá? E aí, se vocês tiverem mais alguma ideia, tá? Isso daqui foi há alguns anos, mas incentivos de eficiência energética no Brasil, principais programas. Então aqui eu tenho o Procel, eu tenho o Compete, eu tenho o PBE, eu tenho aqui da ANEEL, né? Eu tenho aqui a Lei 10.295, eu tenho o PNEF, que é Plano Nacional de Eficiência Energética, e é óbvio que eu tenho vários outros aqui. Eu trouxe alguns dos principais e alguns dos que nós trabalhamos, né, para ter essa eficiência energética, e a gente se mantém informado todo santo dia, né? Muito bem. Bom, potencial de economizar energia. Muito bem. Baca, você só me fala se eu tô... porque assim, a gente vai falando e né, a gente nem vê a hora, tá? Às vezes eu tô aqui naquele embalo e... Enfim. Mas se eu tenho algum tempo aqui, você... Tá tudo bem. Tá final. Tá trazendo coisas importantes aqui. Não, então tá ótimo. Então, legal. Então vamos continuar. Então, eu tenho aqui, troquei equipamentos de maior rendimento, de maior rendimento, né? Mudança na filosofia operacional com comprometimento, mudar os estados das variáveis do processo, controlar variáveis de processo. Muito bem. Processo, mudanças na operação. Muito bem. Então, aqui eu falei aqui, né, lá no começo, quais são alguns dos comportamentos que a gente teve que aplicar. Então, foi esse comportamento aqui. A vazão, ela era feita, né, acionamento, velocidade fixa com válvula de controle. Quando você tem velocidade fixa, significa que o seu motor aqui, não importa qual seja a vazão, ele vai estar a 60 Hz, tá? Ou 50 Hz, enfim. E você está consumindo aquilo a todo instante. E quem está modulando a vazão aqui é a válvula motorizada. Agora, a gente passou aqui de válvula motorizada por inversor de frequência. O inversor de frequência é que vai modular a sua vazão. Então, esse é o modelo aqui, um diagrama de blocos para controle de vazão acionado por inversor de frequência. Né? Muito bem. Aqui alguns gráficos do comportamento da vazão. A economia de energia
usando inversor de frequência. Refrigeração HVAC, tá? Então, aqui na parte de refrigeração, né, para quem conhece como funciona a parte de refrigeração, né, essa transformação aqui da parte quente para frio e que acontece aqui na transformação do evaporador, do condensador aqui, existe uma grande também oportunidade de economia de energia, tá? E nessa economia de energia aqui, nesse caso aqui, existe um desenho de um chiller, tá? E o chiller é uma máquina que aquece e a gente precisa esfriar ela. Então, veja, olha que interessante. O chiller é a máquina que gela água gelada para pintura. Só que, para ela gerar água gelada para pintura, ela precisa, apesar de toda a motorização, de tudo que ela existe, ela precisa de um sistema de resfriamento para tirar água quente, ou seja, para tirar a temperatura, né, da máquina, do chiller, e resfriar ela. E existe o quê? As torres de resfriamento. Quem trabalha em utilidade sabe o que eu estou falando, tá? Então, as torres de resfriamento nada mais serve para quê? Para tirar a água quente do chiller, jogar essa água quente aqui, então ela fica num circuito fechado. Sai água mais gelada aqui, passa pelo chiller e volta aqui para a água da torre de resfriamento. A torre de resfriamento vai fazer com que resfrie essa água e numa água um pouquinho mais gelada. Quando eu estou falando de água de resfriamento, estou falando na temperatura de 23 graus. Então, ela entra a 30 graus, que é uma temperatura quente, vinda dos chillers, e sai a uma temperatura de 23, 22 graus, uma temperatura que vai passar dentro aqui da máquina, do chiller, tá? Então, veja que é um ciclo de grande economia. Eu posso economizar aqui na torre de resfriamento, posso colocar um inversor de frequência aqui para os motores, para as bombas. Eu posso desligar e ligar o chiller na hora específica, tá? Ah, professor, mas você falou aí até então que o chiller ele precisa estar ligado 24 horas para pintura, porque é um processo vital, que a gente falou dos sistemas vitais no começo dessa palestra. Mas, o que acontece? Esse chiller aqui é um só, né? Nessa empresa que eu trabalhei, eu tinha 4 gigantes chillers, né? Então, às vezes você tinha 3 chillers ligados para manter o sistema produtivo e, na verdade, você não precisava. Você precisava apenas de um ligado, tá? Ah, professor, mas por que tinha 3? Porque esses 3 ficavam em 50%. Mas eu prefiro, e a eficiência energética é melhor quando você usa o máximo total dela, ele carregado a quase 100%, do que ele carregado a 50%, tá? A eficiência energética vai ser melhor quando você utiliza, né, a quase capacidade total do equipamento que está consumindo energia elétrica, tá ok? Muito bem. Então, por esse motivo que a gente começou a desligar bastante chillers, né? Por quê? Porque a gente viu que precisava apenas de um, né? E como eu, na utilidades, era a pessoa responsável por automação industrial e lá era tudo Schneider, eu tive o prazer imenso de falar, beleza, se é desligar, eu vou desligar aqui, deixa eu dar um toggle aqui, né? Um toggle bit, opa, beleza, desliguei aqui, forcei, nunca mais vai ligar, né? Então, beleza, então, isso era um processo muito bacana, né? Que a gente fazia na área de utilidades. Aqui eu tenho o sistema aqui de tratamento aqui de chiller, né? Como é que ele funciona. Não vou entrar em detalhes aqui do esquema mecânico aqui, tá? Então esse sistema aqui dos compressores, da parte de água quente, da parte de água gelada, da parte da torre de resfriamento que eu falei para vocês, tá? Então eu tenho todo esse circuito aqui fazendo essa recirculação aqui, tá? Muito bem. Ar comprimido. Lembra que eu falei para vocês que o ar é grátis, mas para produzir é caro. Ele é muito caro. Em toda a vida útil do dispositivo que utiliza ar comprimido, 76% do custo total dele vai ser de energia elétrica, 12% vai ser de manutenção e a outra porcentagem é o que vai ser utilizado como objetivo final.
Então, o que acontece? Ele é muito caro para você manter um dispositivo ar comprimido funcionando na indústria, tá? E aqui tem alguns cálculos, né, que mostram essa conversão aqui, tá? A vazão máxima do gás, o trabalho ideal por unidade, rendimento termodinâmico, tá? E qual é a solução que eu tenho para o ar comprimido? Ah, professor, mas imagine que na minha empresa tudo funciona ar comprimido, e agora? O que eu vou fazer? Né? Me ajuda, vou te ajudar. Então, o próximo aqui, né, e antes de te ajudar, eu quero mostrar aqui mais um gráfico que mostra perda de calor. Qual é o maior problema dos compressores de ar comprimido? O maior problema é que 84% perda de calor de compressão, e é 84%. E é por esse motivo que você gasta tanta energia para gerar o ar comprimido, mas ao mesmo tempo tem a perda térmica, tá? E no ar comprimido, quais são as perdas que eu tenho? Perda por calor, perda por vazamento de ar, 5%, né? Perda por queda de pressão, 2%, perda nas aplicações de uso final. Porque o ar comprimido, onde fica o compressor? Geralmente numa indústria gigantesca, ele fica na utilidades. E da utilidades até a área final, imagine que você tem uma tubulação gigantesca para mandar ar para aquele prédio, você tem uma perda de ar. Pode ser, até parece irrisório, mas tem. E quem está pagando isso? É o consumo de energia, é a perda térmica, tudo está embutido junto. Você está perdendo ao triplo, né? Porque você perde na distância, você perde no que está consumindo, enfim. Então existe uma grande perda, é um grande vilão dentro do consumo de energia elétrica. Perda nas aplicações de uso final. Sabe por quê? Embora você tenha uma perda para mandar esse ar comprimido, mas lá no final, né, a ferramenta pneumática, se ela não tem uma manutenção boa, se ninguém faz manutenção dela regularmente, ela vai começar a vazar ar ali, e aquele ar, né, por mais que seja pouco, mas se você tem mais de 5.000 ferramentas, imagine a quantidade de ar gasto e desperdiçado por cada ferramenta, tá? Enfim, a gente poderia falar muito mais tecnicamente aqui, tá? Mas estou falando mais rapidamente. Então, existe um processo, e a Atlas Copco, ela tem esse modelo de reaproveitamento da água quente para gerar energia elétrica, tá? Então você pode reutilizar, olha só, entrada de água 34 graus, vazão de água quente que sai do compressor, tá? 90 graus. E você pode utilizar essa água. O primeiro passo, quando eu pensei nisso, eu pensei o seguinte: bom, existem os boilers para gerar água quente para pintura. Bom, então vamos fazer com que o próprio compressor aqui, a gente utilize essa tubulação aqui, utilize essa temperatura para aquecer a água, né? Mas isso exige um estudo tremendo para saber se a vazão daquela água que a gente tem naquela tubulação, se vai dar vazão, se realmente vai aquecer a água como a gente quer, enfim. Existe uma série de cálculos, né, que, na verdade, não se preocupem se você é o gestor de energia e se você tem interesse em fazer isso, você chama o seu representante lá da Atlas Copco ou de outros fabricantes da Kaiser, né, ou outros fabricantes de compressores, que eles vão ter o imenso prazer de mostrar esse cálculo para você, e nisso você pode aprender junto também, tá? Então, sempre quando eu quero aprender alguma coisa aqui nos Estados Unidos, eu não sei, não tenho conhecimento, então eu ligo para o fornecedor e eu acabo comprando muitas das coisas, mas outras coisas, por curiosidade, eu chamo e falo, me explique isso, eu gostaria, tem um cliente que tem potencial cliente que tem interesse no seu produto, mas eu gostaria de saber como funciona. E a melhor pessoa para te falar vai ser essa pessoa técnica que vai poder te explicar, né? Muito bem. A iluminação. Bom, iluminação é óbvio que nós fizemos lá na Peugeot. Isso aqui é uma foto real lá do prédio, tá? E da área de utilidades. Então a gente trocou, né, muitas luminárias, tá? Por LED. E existe toda uma teoria para você trocar também por LED, porque não é você colocando qualquer tipo de LED lá, existe o LED Cree, né, ou outras marcas conhecidas que você pode confiar e ela tem uma durabilidade bem grande, tá? E é óbvio que tem um valor maior também, né? Essa discrepância na iluminação, ela existe
e o gestor de energia precisa tomar muito cuidado, porque aquilo que parece ser barato, ele pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, ele pode perder a eficiência energética, enfim, né? E ter vários problemas, tá? Muito bem. Falando sobre automação, existe a rede DALI. Essa rede DALI nada mais é do que um microprocessador aqui dentro, ao qual você coloca qual é o horário, o tempo para ligar, desligar, qual é o consumo de energia para sistemas de iluminação. E se vocês não conheciam antes, esse é o sistema DALI, é um sistema para parte de automação para a parte de iluminação, tá? Existe também, bom, eu nunca trabalhei, sempre tive maior vontade de trabalhar, pode ser que agora aqui nos Estados Unidos eu comece a trabalhar com essa linha, que é a linha KNX, tá? Para quem não conhece, a linha KNX, ela é focada na parte de gestão de eficiência energética, mas para eficiência predial, tá? Tudo que é predial você vai encontrar aqui nessa linha KNX, não somente isso, tá? Eu estou sendo, assim, muito genérico, mas a linha KNX tem grandes quantidades aqui para a parte de automação predial. Variáveis de um projeto eficiente de iluminação, tá? Quais são elas? Tipo de luminária, tipo de reator, cor do teto, parede, piso, controle automatizado do sistema de iluminação, tipo de lâmpada, aproveitamento da iluminação natural, tá? A gente fazia, em alguns projetos que a gente fazia na empresa, a gente adotava o seguinte: nós alertávamos dentro do pessoal da Civil para que, quando for fazer um prédio, procure fazer o mais possível com uma iluminação natural, né? Já faça o projeto viabilizando a iluminação natural. Porque quando você já tem um prédio que não tem iluminação natural, o trabalho que você tem para você converter aquele prédio ou aquela área para iluminação natural, o custo envolvido não vai ser assim, não vai ser possível, né? Esse retorno de investimento ele vai durar 5 anos, né? E se você for apresentar isso para o seu superior, com certeza ele não vai querer. Ele falou o quê? 5 anos? Não. Fica focado num 1 ano e meio, 2, né? Do que 5 anos. Então, acabava que a gente nem fazia coisas existentes, mas as novas a gente já criava uma metodologia, e é por isso que a gestão de energia na empresa, ela foca não só no que é existente, ela foca nas novas oportunidades de economia de energia, quando você vai construir um prédio novo, quando você vai colocar algo novo, tá? E quem é que cuida desse padrão, dessa gestão, é o grupo de eficiência energética, tá? Muito bem. A parte de motores, a gente pode falar muita coisa da parte de motores, mas eu quero falar aqui, dar uma atenção especial nos motores de rendimento, de alto rendimento, tá? O motor de alto rendimento de uma indústria aqui, ela tinha, né, se você trocasse os motores naquela área por motores de alto rendimento, você tinha uma economia por ano de 203 megawatts-hora, tá? E a economia em reais seria de 30 mil reais por ano. Qual que era o investimento? O investimento era de praticamente 60 mil reais. Então, o retorno sobre investimento, o TRI, era de 24 meses, tá? Troca de motores standard rebobinados por outros motores, né? Enfim. Então, eu tenho aqui alguns dos exemplos de motores, né, de alto rendimento. A diferença, né, sobre dimensionamento de motores. Lembra que eu falei para vocês agora qual foi um dos motivos que a gente começou a desligar os chillers no final de semana, porque ficavam 3 ligados? O motivo era porque para não ter sobredimensionamento nos chillers, tá? E é sobre esse assunto aqui que eu tô nessa hora que eu estou falando aqui, tá? Então, o sobredimensionamento, ele consome, a eficiência energética vai lá para baixo, tá? Motores consomem 65% da eletricidade total da indústria. Na média, 60% dos sistemas de ventilação são sobredimensionados. A maioria dos chillers são sobredimensionados entre 50% a 200%. Sabe aquele medo? Sabe aquela coisa pensando assim, bom, eu quero instalar esse chiller aqui porque daqui a 10 anos eu quero construir uma nova fábrica. Só que até chegar aos 10 anos, quem é que está pagando a conta?
são o dono da fábrica, né? O CEO, né? Ele está vendo aquele dinheiro ali, só que ele, como CEO, não consegue ter essa fineza de saber que aquela instalação está dando digamos assim, um gasto maior do que deveria. Cabe você, gestor de eficiência energética, apontar isso e trazer melhorias, né? Para que você aí possa mostrar o seu trabalho e ao mesmo tempo trazer um consumo menor, tá? 30% da energia utilizada em prédios são desnecessários ou ineficientes. A eficiência média de sistemas de ar comprimido é de 15%. A maioria das melhorias na eficiência energética nas plantas industriais está em como a energia é gerenciada e não na aplicação de novas tecnologias, tá? Bom, então, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu gosto muito de falar sobre o assunto, embora eu gosto mais de falar sobre automação industrial, mas isso é um assunto que me chama muita atenção, porque automação e elétrica estão de mãos dadas, né? Tudo isso que você viu aqui só seria possível através da automação industrial, tá? Sem automação industrial, a gente não consegue ter uma automação para diminuir, para aumentar, para ligar, para desligar, para fazer com que você seja avisado por e-mail, fala assim, olha, está consumindo mais aqui, ó, seu prédio está com vermelho. Por que está com vermelho? O que aconteceu? Né? Será que teve que desperdiçar material naquele dia? Enfim, tudo isso, a automação, ela tem um papel fundamental, né, para que tudo isso aconteça. Tá bom? Baca, mais uma vez, muito obrigado pela grande oportunidade. Eu acho que me estendi até mais do que deveria, né? Mas você, bom, né? Não me dá um cartão vermelho, tá? Um amarelo. E, bom, mais uma vez, muito obrigado, Baca, por esse convite, que realmente foi muito, muito bom aqui falar com vocês e falar sobre o assunto de novo, sobre eficiência energética, né? Alex, só eu tenho a agradecer, não se preocupe tempo, né? Na verdade, eram duas apresentações, né? E como eu disse no início da aula, o grande objetivo aqui dessa apresentação é ter um momento mais tranquilo aí de atividade, que eles vão ter esse progresso amanhã, né? Então, mas por fim, você trouxe uma série de informações importantes da indústria, informações práticas. E se você puder, eu gostaria de colocar algumas perguntas aqui que eles trouxeram. Você consegue ficar mais um tempinho com a gente? Sim, sim, sem problema nenhum. Com certeza. Então, vamos lá. A primeira pergunta é bastante interessante. Assim, eu tenho minha visão, tá? Você trabalha numa indústria automobilística grande, tem uma visão um pouco mais prolongada disso, tem a ver com o retorno sobre o investimento, né? O aluno assim, lawyer aqui, né? Muito bom, muito bom. O pessoal está gabaritado aqui, viu? A gente acha que está... será que vamos fazer uma... O pessoal está entendendo bem o trabalho nas empresas e tudo mais, né? E daí, ele falou, qual que é o tempo aí para o cara considerar, né? Então, vamos considerar o investimento. Então, eu respondi umas coisas aqui, que eu sabia, né? Para ajudar algumas coisas, mas, falou, no Brasil, o que retorna sempre no ano, o cara começa a chegar. No mundo automobilística, realmente já tem uma perspectiva melhor, né? E a gente tem um tempo muito claro que nós podemos ter um impacto necessário. Eu falei, vamos usar essa pergunta e falar, e os Estados Unidos aí? Como que é a perspectiva de redução de investimento? Primeiro, aí no Brasil, quando você estava aqui no Brasil, a indústria automobilística, você tem uma ideia? E nos Estados Unidos, como é? Bom, nos Estados Unidos, a visão também não muda muito, mas eu gostaria de falar uma coisa muito interessante aqui pela minha vivência e pelas empresas automobilísticas que eu trabalhei aqui, mas não economizando energia, mas automatizando elas. Mas, na minha opinião, o brasileiro em si, ele tem uma filosofia muito mais aguçada, uma teoria, digamos assim, uma praticidade com essas normas para fazer acontecer do que com o americano. Pelo fato de a energia elétrica aqui ser muito barata,
Então, acontece que ele não tem o mesmo foco e visão que o brasileiro tem quando está trabalhando aí no Brasil. Tá? É totalmente diferente. Tá? Então, isso acaba que eu, por exemplo, presto serviço para uma grande empresa aqui dentro da cidade onde eu moro. E uma das coisas que eu vejo que eu ficava dando risada, eu não entendi o porquê, e eu já estava... E assim, já estou trabalhando com ele nesse aspecto, foi uma das primeiras coisas que eu vi que eu achei muito engraçado. A empresa, ela fica ligada 24 horas, sábado e domingo não trabalha ninguém, e a empresa, os motores, a esteira, fica tudo rodando. Eu pensei assim comigo, falei, cara, por que isso? Meu, é um desperdício, tá jogando, é a mesma coisa de jogar a água, né, pelo ralo, né? Não tem como, né? E aí eu mostrei para ele que ele teria uma economia. Mais do que isso, eu mostrei para ele que ele poderia levar para a diretoria dele que, aplicando isso, ele estaria embasado dentro da ISO 50001. E a ISO 50001 é uma norma que também tem nos Estados Unidos. E, enfim, ele não conhecia, ficou conhecendo, e é uma oportunidade. Ele não aplicou ainda, né, porque o retorno de investimento aqui foi um pouco, assim, o que ele ia gastar, em resumo, seria na parte de ligar e desligar os motores, seria mais a parte de programar a automação para ligar e desligar nos determinados horários, mas o que eu propus para ele não foi tão interessante assim e por esse motivo ele não quis. Então, deu um retorno de investimento sobre um ano e 8 meses, tá? Deu mais ou menos isso. Ou seja, eu iria cobrar as minhas horas de programação e aí, depois de um ano e meio para frente, ele já começaria a ter esse retorno para ele. Mas eu falei para ele que o retorno não seria só financeiramente, seria que aquela planta que tem no Brasil aí também, uma planta de embalagens, eu falei, imagine você, aqui na Flórida, ser uma referência na parte de gestão de energia. Imagine você como gerente de manutenção, ser uma pessoa que está encabeçando a parte de eficiência energética aqui, né? Isso muito mais a título de ganhar dinheiro, mas a título de visão, né? Ele está sendo visto por outras unidades e, bom, creio eu que seja algo interessante para quem está numa posição hierárquica, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, aqui é muito raro, principalmente a parte de, digamos assim, a parte de energia solar, por exemplo. Vou dar um exemplo de energia solar. É muito difícil você explicar, né, por que instalar numa região onde 7 meses do ano é só neve e os, né, digamos, os raios solares não são os de maior potência nesses 7 meses e em alguns meses somente você... Aqui na Flórida até é um pouco explicável, né? Porque a maioria é totalmente ao contrário dos outros estados aqui nos Estados Unidos, que tem a maior parte do ano é calor, né? Só alguns meses como dezembro, janeiro, fevereiro, né? Março já começa de novo a cair aquele sol imenso, enfim, né? E tudo já começa a voltar ao normal. Mas é difícil você explicar isso quando você vai colocar no cálculo quanto de energia você vai economizar e, além do mais, quanto você vai gastar para ter esse retorno e tudo mais. Então, é bem difícil. Então, eu vejo que a situação dos Estados Unidos aqui, ela não é tão favorável, digamos assim, para você instalar novos equipamentos, como esse, por exemplo. Mas eu vejo o seguinte, que em motores de alto rendimento, tá? Eficiência energética, quando você já compra o equipamento, já pensando na eficiência energética, isso sim eles fazem aqui e toda empresa nova existe isso. Você vê que existe, por exemplo, compressores que vêm com aproveitamento já da temperatura, tá? Toda empresa que eu vou aqui, empresa nova, é óbvio, já tem esse sistema instalado, porque eles sabem que eles podem reaproveitar isso, né? Enfim. E a grande assim, dificuldade é da economia, da energia que é barata, né? Então você não consegue, diferente do Brasil, que já era caro e agora está exorbitante, né? E é óbvio que para você falar para a pessoa economizar fica muito mais simples, muito mais fácil, porque a energia só vai aumentando e você colocando equipamentos de eficiência energética vai reduzir o seu consumo de energia.
Perfeito, Alex. E aqui a gente você mostrou aí, eu mostrei para eles aqui numa aula anterior do Porcel, né? Que é o principal meio aí para o capital do fomento de eficiência energética aqui no Brasil, que tem essa perspectiva, né? Então, eu vou resumir as perguntas, porque a gente está chegando próximo do fim da aula mesmo. E antes de qualquer coisa, Alex, foi massivo aqui, foram massivos os elogios à sua apresentação. E muito feliz porque é algo que é muito grave, né? Trazer ex-alunos, trazer empresários, trazer o pessoal do campo, né? Para estar apresentando perspectivas, tecnologias da aula. Inclusive, só antes de finalizar, né? O pessoal perguntou aqui a questão do inglês, que assim, está fora do contexto, né? Eu até respondi lá, falei, é um livro de inglês que precisa, né? Legal! É inglês, quem que fala inglês? Então, eu falo isso, né? Engenheiro que não fala inglês não é engenheiro, né? Mas você, na verdade, né? Você teve aí, cara e coragem, foi para aí. Qual que é a diferença? Conta para gente aí, qual que é o nível de inglês? E o que o pessoal está pedindo um sorteio de curso de PLC aqui. Tem essa possibilidade também? Não, tem a possibilidade sim, Bom, por incrível que pareça, Baca, eu gravei no domingo, foi ontem, tá? Gravei ontem. Porque é o seguinte, as pessoas me perguntam assim, Alexandre, você precisa ter o inglês afiado para eu ir trabalhar aí? Bom, eu falo para vocês o seguinte, eu fui rejeitado por 3 empresas aí no Brasil porque eu não sabia o inglês. Uma das empresas que eu fui rejeitado, e todas as empresas que eu fui rejeitado não foi porque eu não fui bom tecnicamente. Eu sou especialista em Rockwell, eu sou especialista em Siemens, eu sou especialista em Schneider e Emerson, também sou especialista. Qualquer PLC que você me der, eu consigo programar. Qualquer IHM que você me der, eu consigo programar. Eu consigo fazer a comunicação da nuvem. O PLC da PDI chegou na nuvem semana passada, tá? Não porque ele morreu, não. É porque, na verdade, ele está navegando longe, tá bom? Então, eu quero dizer para você que o motivo das empresas no Brasil, grandes empresas que me rejeitaram, foi porque eu não tinha o inglês. E eu estou aqui hoje nos Estados Unidos, não foi por causa do meu inglês, tá? Não foi por causa do meu inglês, foi por causa da minha experiência, foi por causa do meu conhecimento. Então, se você quer vir para os Estados Unidos, se você quer ir para a Europa, se você quer, mesmo no Brasil, fazer sucesso, você precisa, primeiramente, ser muito bom em um assunto. Se você não é muito bom em um assunto, não importa se você tem inglês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho vários americanos aqui que não conseguem oportunidade de automação industrial. Eles falam inglês porque são americano, né? Não é isso? Mas por que eles não conseguem? Porque eles não têm conhecimento, né? Por que as empresas me contratam aqui nos Estados Unidos para dar um suporte especializado? Por que eu presto serviço para uma das melhores, a maior empresa dos Estados Unidos, top número 1 de sistema integrador de sistema, né? System Integrator, né? Por que eu presto serviço para elas e eles querem me contratar e eu não quero que eles me contratem como empregado, eu quero continuar com a minha empresa, né? E fazer sucesso por ela. Por quê? Porque é o meu conhecimento. Ah, professor, mas como é que você foi parar então? Eu já fui engenheiro de manutenção aqui nos Estados Unidos, tá? E eu confesso para você que eu sou uma pessoa que gosta de atirar para todos os lados, principalmente quando estou começando. Então, quando eu comecei aqui nos Estados Unidos, não tinha inglês fluente, nada. Era muito ruim, aliás, porque eu não entendia nenhum americano. Eu atendia mexicano, eu entendia pessoas que não eram americanos falando inglês, porque é muito mais simples uma pessoa que não é americano, você entender o inglês dela. Por quê? Porque ele vai falar de um jeito que você vai entender também. Mas quando você vai falar com o americano, as coisas mudam totalmente, né? Ele vai falar rápido, ele vai falar já com gíria, né? E como é que eu consegui ter essa fluência no inglês que eu tenho hoje? Bom, primeiro que eu mandei currículo para todo lado, né? E aí as empresas começaram a me ligar, óbvio. E agora? E aí?
cara, eu não entendia às vezes o que ele falava. E a única coisa que eu falava para ele era aquilo que eu já tinha decorado. Eu falei assim, ó, desculpe, eu estou aqui numa reunião, estou ocupado agora, você pode mandar essas informações aqui para mim por e-mail? Né? Ou seja, porque eu não entendia nada do que ele falava. Só que por e-mail eu conseguia ler, conseguia traduzir, né? E foi dessa forma que eu fui. Depois, quando eu fui contratado por essa empresa americana para ser engenheiro de manutenção, tive meus momentos de sofrimento, porque todo dia tinha reunião com a manutenção e eu raramente conseguia entender, era bem complicado, mas nada mais do que o seu dia a dia para você ir, e é uma coisa automática, tá? Se você está nos Estados Unidos e não sabe inglês, mas primeiro que você precisa parar de falar com brasileiro na hora que você está trabalhando. Então a primeira coisa é essa, porque não adianta nada você vir aqui, tem muita experiência de muitas pessoas que vêm aqui, está 10, 15 anos e não sabe nada de inglês ainda. Por quê? Porque ele não fala, ele não se dá, não dá, né, a cara para dar tapa, né, em outras palavras. Ou seja, cara, vá à luta, fale com um americano, mesmo que você passe vergonha, mas fale, vá lá, expresse suas opiniões, mesmo que seja errado, né? Então, hoje em dia, né, já passei dessa fase, consigo falar, consigo marcar contrato, hoje estou numa tranquilidade bastante, mas o conselho que eu dou para quem está vindo para cá, e tem um vídeo que eu não coloquei no meu canal, esse é o meu canal do YouTube, tá, da PDAI, e toda semana, essa semana eu já vou colocar mais 3 vídeos lá, e um vídeo vai ser esse, qual é o conselho que eu daria para quem quer vir para os Estados Unidos trabalhar, tá? E o meu conselho, resumidamente, vocês vão ver mais especificamente, eu falo de valores e tudo mais, quanto custa o processo para você ter o Green Card aqui nos Estados Unidos, mas em resumo, 2 grandes coisas para quem quer vir para cá. Primeiro, você ter conhecimento, porque eu sou do princípio que o ser humano, ele serve alguém. Eu estou aqui hoje servindo vocês, né? Ou seja, mostrando a minha pessoa para vocês, mostrando melhor que o meu conhecimento sobre eficiência energética, tudo isso para que vocês agreguem valor para vocês. Então, o ser humano, ele sempre vai ele sempre vai servir a alguém. Como é que você serve alguém se você não tem conhecimento? Qual é o seu valor embutido, né? Qual é o seu valor? Né? O seu valor, ele é mensurado também pelo conhecimento, pelo que você pode fazer na empresa que você está, pelo que você pode agregar valor para uma outra empresa. Tá? Então, a primeira coisa para mim é conhecimento, se você é bom em alguma coisa. Segundo, inglês. É óbvio, se eu tivesse o inglês já afiado quando eu chegasse aqui, nossa, a minha ascensão seria muito mais rápida, né? Muito mais tranquila, muito mais suave, digamos assim. Não passaria vergonha algumas vezes, né? Agora, isso acontece, né? Mas o americano, assim como o gerente, assim como qualquer pessoa que está num nível hierárquico, ou mesmo que não esteja, ele quer ver resultados, né? Ou seja, se eu quero falar quem é o Alexandre, eu não vou falar de onde eu nasci, do que, né? Não, eu vou falar assim, olha, eu fiz isso, eu era essa pessoa aqui, ou seja, eu vou mostrar os resultados que eu tive, e aí você vai ter uma ideia de quem é essa pessoa, né? Então, mostrar resultados, e você só mostra resultados se você tem conhecimento. Então, o conhecimento para mim vale ouro, tá? Então, parabéns para todo mundo que está assistindo essas palestras, essa palestra, né? Todo mundo que está se formando ou tem uma longa jornada ainda, mas esse é o caminho, né? Não existe caminho fácil, né? Não existe caminho curto, né? Não existe isso, tá? Então, se você quer ser bem-sucedido, trilhe um caminho, tenha um objetivo, foca, tenha uma metodologia. Lembra que eu falei para vocês que eu adoto metodologia para tudo hoje em dia? Qual que é a sua metodologia? O que você quer da sua vida, né? Então, são essas perguntas e paradigmas que vão fazer com que você evolua, né? E você vem aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, ou mesmo no Brasil, você faça sucesso. Eu acabei não falando, Alex, mas esse pessoal aqui, a maior parte, né, dele é do terceiro semestre, né? Essa disciplina faz parte do projeto para a gente trazer cada vez mais conteúdo técnico na parte todo da engenharia para que os nossos alunos consigam praticar e perceber aplicar o profissionalismo no ano. Né? Então, muito obrigado, Alex. Eu deixei umas perguntas, quando você tiver tempo de dar uma olhada lá no WhatsApp, porque a gente já está passando uma conta aqui no tempo e eu tenho que descansar para fazer a prova amanhã também, né, os meninos e as meninas. Então, agradeço muito a sua participação. Né? Acho que tem um grupo aqui muito disso. Não, atividade não tem como se preocupar com atividade de evento hoje, porque só
Olha, eu tô no processo de ganhar agora, acho que em 2 meses vou ganhar. Já marquei a minha entrevista, que é o processo final, né? Não tem volta mais, a entrevista é só para saber se o Alex é aquele, de tudo que eles leram no papel, de tudo que eu falei que eu era. Então vamos fazer uma entrevista, essa entrevista está marcada agora para o mês que vem. E vou ganhar meu Green Card, se Deus quiser, estou tão esperado, né? Esse processo do Green Card, ele pode demorar, ele pode ser rápido. No meu caso já está demorando quase 3 anos. Mas está chegando agora, graças a Deus, né? Semana passada chegou a cartinha aqui da imigração falando que a minha entrevista foi agendada. Então essa é o último passo agora e depois a carteirinha do Green Card. Muito bom, muito bom. E só para finalizar, outra coisa que eu queria trazer aqui, assim, o Alex e eu, a gente conversa muito, sempre está falando. Agora, essa semana a gente vai aproximar a empresa dele da Facens, então vai fazer essa parceria institucional, a gente vai se ligar, a gente já tem uma série de convênios com universidades dos Estados Unidos, empresas americanas, mas também ter contato com um aluno de sucesso que sabe o caminho. E o mais interessante disso tudo as oportunidades do campo da engenharia não acabam por aqui. Às vezes fica no mercado aqui no Brasil, o Alex trouxe essa visão. Pode ser, seu mercado pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos, é importante ter um conhecimento. E aí, eu gostaria, o mais importante, de todos os estudos que você trouxe aqui, muita oportunidade, eu não que for, você é uma verdade, está na corda agora, né? Está um pouquinho mais cedo hoje, né? 1 hora, mais ou menos. Preciso esperar para você para descansar, muito obrigado, mas o ponto mais importante, as oportunidades são muito maiores do que a gente imagina, viu, Alex? Sim, com certeza, sempre serão. Ainda mais ao passo que a gente vai conhecendo, o nosso leque, a nossa visão vai aumentando e as oportunidades vão crescendo também. Perfeito. Muito obrigado.